O Márcio, ele acabou de receber uma notícia de que perdeu seu emprego, com toda sua família dependendo da sua renda. Lúcia foi traída pelo marido. Pedro é trabalhador, mas nunca conseguiu dar melhores condições financeiras para a sua família como ele assim deseja. João recebeu a notícia de que está com câncer. Laura ouve que seu filho, de 18 anos, morreu em um acidente de carro. Maria orou anos pela salvação do seu esposo, mas ele morreu negando a Cristo. Lincoln, mesmo tendo criado seus filhos na palavra, ouve de um deles: eu sou ateu. O Júlio é rejeitado pela família por ter sido convertido a Cristo. Os nomes são fictícios, mas as histórias não. Histórias como essas nós ouvimos muitas vezes. Cada uma dessas pessoas tem algo em comum. Elas nasceram de novo. Elas creram em Cristo. Foram regeneradas, convertidas ao Evangelho. E agora, diante de situações como essas, difíceis, algumas muito difíceis, essa semana eu estive pensando e queria tratar um pouco disso, porque nós ouvimos de tribulações, de lutas como essas que irmãos estão enfrentando. Que já alguns passaram por elas, outras ainda estão no olho do furacão. Eu quero antecipar que nós não podemos negar, nós temos procurado enfatizar a responsabilidade, a importância e os benefícios da igreja. Vocês que estão congregando conosco sabem como nós enfatizamos a importância de nós estarmos juntos, de caminharmos juntos, de estarmos aqui todos os domingos, cantando, orando juntos, ouvindo da palavra. Nós temos orado, um grupo de irmãos tem orado todo domingo. Nós enfatizamos os grupos que temos durante a semana nas casas. Tudo isso é a igreja, a importância da igreja. Então, vocês sabem que nós não estamos negando essa realidade. Afinal, foi o próprio Senhor que estabeleceu sua igreja para que nós estejamos fortalecidos, nós nos ajudemos, nós nos apoiemos, nós levemos as cargas uns dos outros. A palavra de Deus, ela é muito clara para dizer que nós devemos nos cuidar. A igreja tem um de seus papéis, é esse. Há vários textos que falam disso, e nós tratamos isso regularmente. Por outro lado, e sem querer justificar as nossas falhas, eu e vocês sabemos que a igreja falha. Na quarta-feira, quando nós apresentamos a proposta da escola, eu lembrei do irmão Felipe Fontes, uma frase simples, mas que é uma verdade.
nós precisamos conviver como igreja. Quanto mais, melhor. Mas, por outro lado, também, quanto mais, pior. Melhor no sentido de que nós precisamos caminhar. Difícil, porque quanto mais nós caminharmos juntos, nós vamos ver que somos falhos. Nós temos um Senhor que não falha, mas nós somos falhos. Mesmo regenerados, infelizmente, nós ainda pecamos. Nós ainda pecamos em dar a atenção, o cuidado devidos, em suprir necessidades que irmãos às vezes estejam enfrentando, sejam financeiras, sejam emocionais, sejam de saúde. E nós, muitas vezes, não conseguimos atingir as expectativas que nós temos. Se você crê em Cristo e se você congrega conosco, você sabe que nós somos falhos. Mas você também sabe que você é falho. Ou não? Eu, às vezes, brinco com os irmãos e falo assim, um dia eu vou decepcionar você. Alguns aqui já foram decepcionados mais de uma vez. Mas isso pode acontecer de lá para cá. Além disso, mesmo que nós nunca errássemos, o que é, sabemos, impossível, há situações que somente Cristo vai poder nos ajudar. E é sobre isso que eu gostaria de ver com vocês hoje. Essa aí é uma imagem de inteligência artificial. A figura aí do homem é claro que tenta representar Cristo. Nós não sabemos como ele era. Mas é a ideia de Jesus abraçando um daqueles que creram, dando consolo, fortalecendo. E eu queria que nós entendêssemos que, no fim, é você e Cristo, sou eu e Cristo. Ou melhor, como eu conversava com a irmã, na realidade não é no fim, é desde o início, do início ao fim, é Cristo. É só Cristo. Eu espero que você entenda aí a ideia, as aspas aí no só. Porque só Cristo. Como só Cristo? Ele é tudo que nós precisamos. Ele deveria ser tudo para nós. Ele deveria estar acima de tudo e todos. Mesmo que nós não tivéssemos nada, ele seria suficiente. Ele deveria ser suficiente. Afinal, a vida sem Cristo é uma vida sem Deus, é uma vida sem esperança, é uma vida sem paz e é uma vida que não faz nenhum sentido. Qualquer pessoa que não tenha Cristo, ela está dentro desses 4 pontos aqui. Não tem Deus. Mas e os religiosos? Nós vamos ver que religioso não tem Deus. Não tem esperança. Verdadeira esperança. Não tem paz, não tem descanso. E a vida não tem sentido. Quem diz isso? O Deus que criou a humanidade diz isso, de maneira categórica. E é isso que nós vamos ver na sua palavra. E daí então, para que nós vejamos essa realidade, o que nos resta é só Cristo. Só Cristo. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele está escrevendo
a convertidos do judaísmo, eram judeus e foram convertidos ao evangelho, e pagãos e gentios que tinham a sua realidade ou religiosidade e foram convertidos a Cristo. E então ele vai lembrar para aquelas pessoas que sem Cristo elas não tinham Deus. Efésios, capítulo 2, verso 12. Nós vamos hoje fazer um estudo temático. Então vamos ver vários textos. Eu vou projetar aqui, mas fique à vontade de conferir aí na sua Bíblia. Efésios capítulo 2, verso 12. Paulo está falando para cristãos aqui. E ele é claro em dizer o que pessoas, inclusive religiosas, não tinham por não terem Cristo. Ele diz assim: naquela época quando, antes de vocês crerem no Evangelho, vocês estavam sem Cristo. Isso é fato. Porque nós estamos sem Cristo se nós não cremos no Evangelho. Quando nós cremos no Evangelho, nós cremos em Cristo. Então, isso é fato. Mas ele diz algo assim: separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Havia gentios religiosos? É claro que havia. O mundo daquela época era predominantemente religioso. Eles acreditavam em divindades, em deuses. Eles eram religiosos. Mas Paulo está dizendo que sem Cristo eles estavam sem Deus. Mas espera aí, eles acreditavam em deuses. Sem Cristo, sem Deus. Não é isso que o texto diz? Vocês estavam sem Cristo, portanto estavam sem Deus. Mas e os deuses deles? Falsos deuses, deuses com D minúsculo. Quem não tem Cristo, não tem Deus no mundo. Sem Cristo, em suas falsas crenças, religiões, eles estavam sem o verdadeiro Deus. Nunca uma religião, uma falsa religião, levou qualquer pessoa a Deus a partir do que nós acabamos de ler. Há falsos deuses, há falsas práticas, falsas crenças, falsas fés, sim, mas ao verdadeiro Deus só por meio de Cristo. O que mais eles não tinham sem Cristo? Vocês estavam sem Cristo, vocês não tinham Deus e vocês não tinham esperança. Não é esperança assim, eu espero que alguma coisa aconteça, eu espero que melhore, eu espero que eu ganhe isso, eu espero que eu tome esse remédio e eu vou sarar. Não, não é esse tipo de esperança, é real esperança. É esperança no sentido de algo que me traga genuína alegria, contentamento. Eles não tinham esperança. Eles eram sem esperança. E todo ser humano sem Cristo não tem esperança. Paulo diz exatamente o mesmo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. E aqui ele está falando, e olha só a esperança que ele está falando. Ele está falando de pessoas que morrem sem Cristo. Ele está falando para pessoas que morreram crendo em Cristo. Se você teve parentes, amigos que morreram crendo no Evangelho, vocês têm esperança. Mas quem morre sem Cristo não tem esperança. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Ele diz: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Aos que dormem é um eufemismo. Aos que morreram. Irmãos, não sejam ignorantes quanto àqueles que morreram crendo no Evangelho. Nossos irmãos em Cristo que partiram. Para que vocês não se entristeçam. Como quem, Paulo? Como os demais. Que demais? Todos aqueles que não são cristãos. Por quê, Paulo? Porque eles não têm esperança. Sem Cristo não há esperança. E é mais importante, o que acontece depois que nós partirmos? Sem Cristo não há esperança para o depois. E todos nós vamos partir, é verdade? Todos nós vamos partir dessa realidade. Aqueles que não têm Cristo não têm esperança para o que vai acontecer depois.
Se eu e vocês cremos em Cristo, nós temos. Outra verdade, lembra que eu estou mostrando nos textos bíblicos aquilo que nós vemos no mundo, nos ímpios, que eles não têm. Eles não têm Deus, eles não têm esperança, eles não têm paz. Isaías, capítulo 57, versos 20 a 21. Sempre quando você lê na Bíblia a palavra ímpios, ímpios são todos aqui, ímpio é sem piedade. Sem piedade, ímpios são aqueles que não creem no Evangelho. Eles não creem no verdadeiro Deus. Eles podem até ser religiosos, mas eles não creram no Evangelho. E olha o que o profeta Isaías diz. Aliás, veja que não é o profeta Isaías, mas o Deus que inspirou o profeta para escrever, diz a respeito daqueles que não têm Cristo. Mas os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar, e cujas águas expelem lama e lodo. Para os ímpios não há paz, diz o meu Deus. Não há paz, não há descanso. Ele está sempre procurando alguma coisa. Alguns procuram conhecimento, outros procuram poder, outros procuram dinheiro, outros procuram lazer, outros procuram ter uma família. O ímpio é assim, ele está sempre procurando alguma coisa que não pode dar paz. Deus diz que os ímpios não têm paz. Quem não tem Cristo não tem paz. Pode ter tudo do ponto de vista humano, mas não tem paz. Não tem Deus, não tem esperança, não tem paz. Pode ter dinheiro, poder, fama, intelectualidade, prazer, mas não tem sentido para as suas vidas. Quarto ponto. Isso não é conversa de crente. Isso é a realidade para todo ser humano. Olhe alguém que teve tudo que um homem poderia ter. Eclesiastes, capítulo 1, verso 2. Aqui eu quero ler na versão na NVT. Essa é uma das traduções em inglês, a palavra é meaningless. Meaning é significado, less, sem significado. E essa tradução na NVT diz assim: nada faz sentido, diz o mestre, nada faz o menor sentido. O homem que escreveu isso teve tudo que alguém poderia ter: poder, fama, prazer, dinheiro. Muito provavelmente era um homem de beleza, porque era filho de uma bela mulher e de um homem que a Bíblia descreve como um homem belo. Então ele tinha tudo, sabedoria. Mas ele vai dizer que tudo isso, sem Cristo, não tem sentido. Essa é a mais precisa descrição de uma pessoa sem Cristo. Ela vai estar sempre buscando em algo que nunca vai trazer sentido, nunca vai trazer paz, nunca vai trazer esperança, nunca vai levá-la a Deus. Pensa, irmãos, pense nessa realidade de desespero total. Isso é o que as pessoas são sem Cristo. O agravante é que os ímpios, lembra que eu dei uma relação de pessoas, aquelas pessoas tinham algo em comum que elas creram no Evangelho, elas creram em Cristo. Apesar das dores, das mais diversas que eu tentei mostrar ali, das lutas, das tribulações, elas têm esperança, elas têm Deus, elas têm paz, elas têm sentido. O ímpio não tem nada disso, e o agravante é que o ímpio também tem tribulação. O ímpio passa por tudo aquilo. Mas diferente do regenerado, eles não têm Cristo.
Quando ímpios perdem pessoas e coisas, se desesperam. Mas os nascidos de novo têm Cristo. Nós temos Deus, se você creu no Evangelho. Nós temos esperança, nós temos paz, nós temos significado para essa vida. Irmãos, com isso eu quero que nós pensemos, se você creu no Evangelho, o que vale mais? Ou melhor, quem vale mais do que qualquer das outras coisas? Está claro, portanto, que essa reflexão é para aqueles que creram no Evangelho. E aí, se você não crê no Evangelho, eu preciso dizer o que é o Evangelho para você. A Bíblia diz que Deus criou todo esse universo e Ele criou tudo muito bom. Dentre o que Deus criou muito bom, Ele criou o primeiro casal, o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, que também eram bons. Estava tudo muito bom. Mas aquele homem e aquela mulher que Deus criou com a capacidade de tomar decisões, de fazer escolhas, decidiram desobedecer a Deus. E naquele momento, o pecado entrou na raça humana e afetou toda a humanidade. O pecado trouxe a morte, que eu e vocês vamos ter que enfrentar um dia. O pecado trouxe a doença. O pecado trouxe as divisões em família, guerras, violência. O pecado trouxe toda a expressão de mal. Por isso que nós enfrentamos, por isso que nós passamos isso. E o homem no pecado, ele não pode fazer nada para mudar isso. Não adianta ele tentar buscar falsas religiões, porque falsas religiões não levam a Deus. Não adianta ele tentar melhorar algumas práticas, porque ele é pecador desde que nasce e cometeu, eu e vocês cometemos inúmeros pecados que nós nem fazemos conta. Não temos a menor ideia de quão pecadores nós somos. E Deus não aceita pecadores, porque Deus é santo. Deus, então, para tratar com pecadores, providenciou um único meio. Augusto falou aqui no início. Ele mandou o seu filho. Aliás, ele veio na pessoa do seu filho, porque Cristo é a expressão exata de Deus. Ele obedeceu tudo porque Deus exige obediência. Deus exige perfeição. E quando a gente fala isso, exige perfeição, como eu e vocês que somos tão pecadores, podemos sequer chegar diante de Deus, nós não chegamos. Aliás, nós nem queremos. Mas Deus enviou o seu Filho, Jesus, Deus encarnado, para morrer na cruz por pecadores. A Bíblia diz que Deus derramou em Cristo o seu sangue para a purificação de pecadores. De todos, não, daqueles que nele creem. E aqueles que creem no que Cristo fez, na sua morte, no seu sangue derramado para a purificação, na morte dele por nós, na sua ressurreição para nos dar uma nova vida, na nossa morte com Cristo, e se arrependem de seus pecados, crendo em Cristo, pela sua salvação que é amorosa, misericordiosa e absolutamente de graça, aqueles que creram em Cristo, que creem em Cristo, creram no Evangelho. Tem Cristo. E a minha oração para você que está aqui, que não conhece a Cristo, que o Espírito Santo revele o Evangelho para você. Mas e nós que cremos? Nós que cremos, tendo crido em Cristo, deveríamos saber que Ele é o nosso bem mais precioso. Ele deveria ser. Ainda que percamos tudo, Cristo é tudo. Ele deveria ser. Nós não cantamos em Castelo Forte? Se temos de perder família, bens, prazer, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará o seu reino. Se Cristo é o nosso Salvador e Senhor, Ele nos basta. Deveria. Ele deveria ser o centro.
Ele deveria ser o nosso alvo. Não foi isso que ele mesmo disse? Mateus, capítulo 22, versículo 37, quando perguntaram para ele qual o grande mandamento, e ele vai dizer qual é o grande mandamento. Mateus 22, verso 37, Jesus respondeu: o grande mandamento é ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Amar o Senhor, o seu Deus, é amar a Cristo. De toda a sua alma, coração e mente é amar mais do que qualquer coisa, mais do que qualquer pessoa. É isso, ou é nisso que deveria estar centrada a nossa vida. Cristo deveria estar acima de tudo e de todos, mas muito acima de tudo e de todos. Jesus, inclusive, vai especificar mais ainda, quando ele diz a algumas pessoas que ele deve estar acima, e que são próximas, muito próximas, as mais próximas a nós. Jesus vai especificar. Mateus, capítulo 10, versos 37 a 39. E aqui é claro que ele deve ser o mais importante que tudo e que todos. É Jesus que está dizendo isso. É Cristo que está dizendo isso. Quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais que a mim, não é digno de mim. E aqui nós estamos falando de pai, mãe, filho e filha. Você pode colocar qualquer relação da sua esposa, qualquer relação, da mais próxima que você tiver. A pessoa que nós devemos amar acima de tudo e todos, de todo o nosso ser, é o Senhor. É claro que se eu amar o Senhor, eu vou amar minha esposa, meu pai, minha mãe, meus filhos, as pessoas à minha volta. Mas Ele não quer dividir o amor que nós devemos ter por Ele com mais ninguém. Quem se recusa a tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Jesus está dizendo assim: se você não abrir mão da sua vida por mim, você não é digno. Do que, Senhor? De tudo. De tudo. Não é de algumas coisas, mas de tudo por mim. Então, se você não me amar mais do que qualquer pessoa, você não é digno. Se você não abrir mão da sua vida, de tudo na sua vida por mim, você não é digno de mim. Quem se apegar à sua própria vida vai perdê-la, mas quem abrir mão da sua vida por minha causa, por causa de Cristo, a encontrará. A encontrará Deus, esperança, paz e significado. Porque ímpios têm tudo isso aqui e não tem Cristo. E não tem paz, não tem Deus, não tem significado. Não tem esperança. Irmãos, você entende? No fim, é Cristo e você. Irmão, irmã. No fim, para mim, é Cristo. Eu e Ele. É claro que por meio dEle, muitas bênçãos. Nós teremos muitos relacionamentos. Nós teremos muitas mães, muitos irmãos. Mas sem Cristo, não. E Ele, mesmo nessa realidade de novos céus e nova terra, que um dia nós estaremos como igreja, Ele é o centro. Ele deve ser o centro. Irmãos, quando, e volta e meia eu falo isso, vamos preparar uma mensagem, e que eu digo
que a palavra primeiro fala comigo, isso não é chavão de pastor, sabe? Eu sei que fala tanto que parece chavão, mas não é chavão. Ouvindo isso do Senhor e de Paulo, que nós vamos já ver o que Paulo tem a dizer, e que Paulo viveu isso que Jesus disse, não há como chegar diante dessas verdades e dizer uma palavra só. Qual você acha que é? Qual você acha que é? Misericórdia. Misericórdia, Senhor. Porque o Senhor está longe de ser isso na minha vida. Está muito longe de ser isso, Senhor. Mas o Senhor requer isso. Não há como não me entristecer e clamar misericórdia e me envergonhar de como eu estou distante disso. E aí, como pastor aqui, como nós, irmãos, membros aqui, como nós estamos distantes disso. Irmãos, é triste. Lembra, não estou acusando ninguém, primeiro estou falando para mim. Quando dificuldades vêm, saúde, finanças, casamento, filhos, trabalho, nós, como os ímpios, nos desesperamos. Onde está Cristo? A qualquer abalo, nós perdemos o chão. Mas nós somos chamados a amá-lo mais do que qualquer realidade, mais do que a nossa própria vida. Então você vê, quando você olha para esse texto, que nós somos chamados para isso, que qualquer dificuldade que nós tenhamos, isso nos abala, significa que nós não estamos vivendo isso. Nós não estamos amando a Cristo. Agimos como os ímpios, como se essas realidades fossem a razão da nossa existência, e elas não são. Cristo é a razão da nossa existência. Não é uma religião, é uma pessoa, Cristo. Eu não estou dizendo que então nós não devemos ser insensíveis, que nós não vamos nos entristecer, chorar, dizer ao Senhor, inclusive, que está doendo, que nós tememos. Não, não é isso. Jesus chorou por Lázaro, Jesus chorou por Jerusalém. Mas a intensidade e o tempo das nossas reações em relação a essas coisas que nós perdemos, e todos nós vamos perder, mostram quem ou o que ocupa o primeiro lugar em nossa vida. E para mim, eu destaquei aqui, tristemente eu me vejo colocando coisas e pessoas à frente de Cristo. Esposa, filhos, ministério. Agora nós vamos ter uma escola. Vamos ter para quem? Nós queremos um espaço maior. Por quê? Para quem? Há tempos atrás, o pastor Paulo Bornelli esteve conosco aqui e nós fomos visitar o pastor Glênio e estávamos conversando. O pastor Glênio tinha ficado doente, estava melhorando e eles estavam os dois conversando e eu ouvindo a história dos dois pastores de 40 anos, mais de 40 anos de ministério juntos, cada um com 40 anos, e aí o pastor Glênio contou uma história que ele leu em um livro daquele pastor que ele tinha feito muita coisa, pregado ao Evangelho, alcançado muitas pessoas, atingido muitas famílias, um ministério reconhecido, e ele estava, então, havia anos, ele estava lutando com as dificuldades, aí ele falou assim, olha Senhor, olha tudo que eu fiz para o Senhor, e o Senhor falou assim, para mim não. Para mim não. Você entende? Nós podemos fazer um monte de coisa, nós podemos defender a teologia correta, sem Cristo. Nós podemos fazer obras, porque boas obras são feitas para Ele, obras, mesmo como cristãos, que são obras de justiça, não são em Cristo.
a gente já está entrando em algumas aplicações. E como eu e vocês podemos medir quanto Cristo é importante para nós? Quanto eu posso dizer, Ele é tudo para mim? Quanto que eu posso cantar o que Lutero cantou? Porque ele cantou todas as coisas. Na estrofe nós vimos lá, se eu perder tudo. Há alguma dúvida, e a pergunta para mim e para você, há alguma dúvida de o que está acontecendo na minha e na sua vida agora está debaixo da soberana vontade de Deus? Sim ou não? Você tem dúvida de que é? Você sabe o que está acontecendo na sua vida agora está debaixo da vontade de Deus? Sim ou não? Sim. Mesmo que você diga não, tá. E se eu sei que tudo que está acontecendo na minha vida está debaixo do governo soberano de Deus, porque Deus é Deus do universo, certo? Ele podia evitar alguma coisa, sim ou não? Uma coisinha que ele tem poder para evitar, sim ou não? É claro que ele pode mudar tudo, mas está acontecendo na minha vida, agora está debaixo da vontade soberana. Quanto do meu coração, alma e mente estão nele, diante do que está acontecendo? Antes de responder, nós precisamos ter uma referência. O Senhor, Ele é a nossa vida. Então nós não vamos ter Ele como referência. Mas nós vamos ter um homem, um cristão. Um homem sujeito às mesmas paixões, limitações que eu e você. Quem que é? Quem é? Um homem sujeito às mesmas paixões? Elias não, Paulo. Porque Paulo também era, eu não. Paulo era. Paulo era sujeito às mesmas limitações que eu e vocês temos. Sim ou não? Ou ele era um super-homem? Paulo tinha os desejos e anseios que nós temos, sim ou não? Sim. O maravilhoso de nós olharmos para ele é porque ele não é uma referência perfeita. Porque ele era falho e pecador. Mas nós podemos olhar para a vida dele como alguém que viveu por amor ao Senhor. Talvez tenha sido aquele que mais viveu tendo em Cristo o seu tudo. Paulo não tinha esposa, não tinha filhos. A Bíblia não fala nada da sua família. Aliás, você reparou que a Bíblia não fala absolutamente nada da família de nenhum dos apóstolos, a não ser que Pedro tinha uma sogra? Só isso. Mas não fala nada. Não é impressionante isso? Não fala nada. Mas é fato que Paulo não tinha. Paulo viveu toda a sua vida adulta praticamente sozinho. Porque, quanto jovem, ele era fariseu. Pouco depois ele creu no Evangelho. Então, provavelmente, toda a sua vida adulta, ele viveu sozinho. Era uma vida rico, né? Era igual os apóstolos, super rico, né? Não, era pobre. De intensas dores, que ele mesmo descreve várias vezes. Dores físicas, dores emocionais. Ainda assim, é o homem que escreve Filipenses. Mesmo sendo isso, e do ponto de vista humano, nada ele tinha para se apoiar, ele era o mais contente de todos. Por quê? Porque Cristo era o alvo da vida dele. Você sabia que Paulo não defendia João Calvino? Sabia que Paulo não defendia a teologia reformada? Sabia? Paulo não defendia uma religião. Paulo não defendia uma denominação. Paulo não defendia uma linha teológica. Paulo não defendia um conjunto de regras. Paulo não estava atrás de um Deus impessoal, longe. Paulo tinha um alvo, Cristo. O Deus encarnado, uma pessoa com quem ele se relacionava. Paulo não tinha nada, só Cristo. Cristo era o centro da vida do apóstolo Paulo.
era o centro da pregação de Paulo. Em todas as suas cartas, é tudo Cristo, 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 Cristo. Não é uma teologia. Porque quando fala em teologia, parece que é algo impessoal. É um conjunto, é um conhecimento impessoal. Você sabe muito a respeito, mas você não conhece nada por detrás. Não, não é isso. Nós vamos ver em algumas das suas afirmações, que naturalmente não eram dele, elas foram inspiradas pelo Espírito. O Espírito Santo que veio com o alvo, testificar de Cristo. E aí eu queria ver com vocês só algumas falas dele nessa carta em Filipenses. E o primeiro texto é capítulo 4, verso 4. Paulo estava preso, provavelmente em Roma ou Éfeso, e ele estava preso por causa do Evangelho. Filipenses é uma de suas últimas cartas. Ele vai escrever depois 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, eram as últimas. Então, antes dela é Filipenses. Ele está preso. Então, com tudo isso que ele tinha muita coisa, ele está preso. E aí ele diz isso daqui: alegrai-vos sempre em Cristo. No Senhor é Cristo. Sim ou não? Alguma dúvida? Não, né? Alegrai-vos em Cristo. Outra vez digo, alegrai-vos. Se eu estivesse sofrendo e alguém, no bem bom, me dissesse, alegre-se. Eu diria, você pode dizer isso. Você não está passando o que eu estou e falar é fácil. Não é o caso de Paulo. Definitivamente não é o caso desse homem que passou a maior parte da sua vida adulta sofrendo. De tudo quanto é tipo de sofrimento. A vida de Paulo não foi, humanamente falando, nada boa. Ainda assim, ele é disparado aquele que faz a afirmação que nós somos chamados para conhecer Cristo. E eu não canso de lembrar dessa referência. O conhecer a Cristo não é um saber teológico, não é saber informações a respeito, é um conhecer relacional, é um saber relacional, é conhecer experiencialmente. Eu conheço aquela pessoa, eu não sei a respeito dela, eu conheço aquela pessoa, eu ando com aquela pessoa. Paulo é o que mais vai dizer que nós somos chamados para conhecer a Cristo. Nós somos chamados para nos relacionarmos com Cristo. Um relacionamento pessoal. Irmãos, às vezes nós que defendemos radicalmente uma linha teológica, nós corremos o pior de todos os perigos de defender uma linha teológica, esquecer que por trás dela há uma pessoa. E esse seria o pior dos enganos. E eu tenho medo disso, irmãos. Não, agora eu sou reformado, Tá, o que isso significa? O que isso significa? Você está desconsiderando a importância da teologia? É claro que não. Sem uma teologia correta, não dá para conhecer a Cristo. Mas você pode parar na teologia e não conhecer a Cristo. Paulo está falando que ele conhece o Senhor. A alegria de Paulo não são as coisas, não são as circunstâncias, não são as pessoas, não é a igreja, é Cristo. Não é o ter ou não ter, é Cristo. Irmãos, nós estamos lendo o segredo do contentamento. Qual é o segredo do contentamento, irmãos? É Cristo. O meu contentamento é Cristo. Não é que eu aprendi a passar necessidade e agora eu sei passar por ela. Não. E não interessa o que está acontecendo, o meu contentamento é Cristo. Não é se eu tenho dinheiro ou não tenho, não importa, o meu contentamento é uma pessoa. É isso que Paulo está dizendo. E é para isso que nós somos chamados. Olha o que ele diz, aí mesmo em Filipenses, capítulo 3, os versos 7 até o verso 10.
Olha como isso era, para ele, era real. Ele conhecia pessoalmente o Senhor da vida dele, Cristo. Ele diz, o que para mim era lucro, passei a considerar. E veja se você consegue ver o destaque de Cristo no texto. Eu passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento teológico. Não, a suprema grandeza do conhecimento de uma pessoa, Cristo. O meu Senhor, por cuja causa eu perdi todas as coisas. Eu considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado em Cristo. Eu não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação de seus sofrimentos, tornando-me como Cristo. Paulo não está defendendo uma linha teológica. Paulo não está defendendo uma religião. Paulo não está defendendo regras. Ele está mostrando que tudo que nós precisamos é Cristo. Eu sempre tenho que fazer essa ressalva, né? Porque não, mas e aí a teologia? Sim, a teologia é fundamental. Mas ela não é o alvo. Nós, pela graça de Deus, apresentamos a melhor de todas as teologias. Mas ela não é o alvo. Irmãos, olha o que Paulo está falando. Por causa de Cristo, a suprema grandeza do conhecimento teológico, não. Eu quero ser um PhD em teologia, não. Eu quero a suprema grandeza do conhecimento de uma pessoa. Eu quero ganhar Cristo. Eu quero ser encontrado em Cristo. A minha fé não é num conjunto de regras. Sim, há doutrinas associadas, mas elas apontam para Cristo. Eu sou chamado para um relacionamento, conhecimento pessoal, experiencial de Cristo. Eu quero ser como Cristo. Ele está dizendo que por causa de Cristo, ele jogou tudo que ele tinha. E ele tinha um saber reverenciado por mim. Tudo era lixo perto de Cristo. Ele conhecia a Bíblia como ninguém. Mas o que valia isso? Sem Cristo, não vale nada. Paulo queria Cristo. A suprema grandeza de conhecer uma pessoa. Cristo. O meu Senhor, ele não diz? O meu Senhor. A fé é em Cristo. Nós temos os 5 solas, nós temos as doutrinas da graça, elas são verdades à luz da palavra, mas essas doutrinas apontam para Cristo. Eu quero ser encontrado em Cristo. Sabe por quê? Porque tudo em Cristo. Porque quanto mais dele, o resto, todo mundo vai ver na minha vida. Quanto mais dele, a minha vontade, os meus gostos, o meu prazer, os meus atos, falas, pensamentos, o que eu ouço, eu vejo, vai refletir Cristo. Não que você tem que fazer isso, não que você tem que parar de fazer isso, você não pode fazer isso. Não, quanto mais de Cristo, ele vai me guiar em tudo. Mas não tem comportamento? É claro que tem comportamento. Não tem mudança de comportamento a fé cristã? É claro que tem. Só que quem muda? Quem faz a mudança? Cristo. Em Filipenses 1, ele continua a exaltar e a enfatizar a pessoa de Cristo. E o Senhor era tanto para ele, Cristo era tanto para ele, que ele não tinha um problema nenhum em morrer. Ah, não é um morrer, é uma linguagem... Não, é morrer mesmo, morrer, bater com as 10. Filipenses, capítulo 1, versos 21 a 23. Por que ele preferia morrer? Paulo está dizendo aqui, irmãos, eu prefiro morrer. O mundo
Nós em Cristo agora, nós somos libertos do medo da morte que nos aprisionava. Mas Paulo está muito mais liberto do medo da morte, ele quer morrer para estar com Cristo. Mas onde você tirou isso? É do texto. Olha o que diz Paulo de novo. Para mim, o viver é um monte de regras. É seguir uma religião, a placa, ser membro da comunidade. Não, para mim, o viver é uma pessoa. É Cristo. O morrer é lucro. Morrer, o quê, Paulo? Morrer mesmo, morrer. De morrer mesmo. Morrer é lucro. Mas ninguém quer morrer. Mas eu quero. Ele ia tirar a própria vida? Não. Porque ele sabia que em Cristo ele não poderia fazer isso. Mas se Cristo quisesse levar, ele queria. Agora, se eu continuar... Então tá, Paulo, mas e se Cristo não levar, como é que vai ser a sua vida? Bom, a minha vida é Cristo. E aí, eu vou trabalhar e produzir fruto para Cristo. A minha vida vai ser para Cristo. Mas tudo na sua vida é para Cristo, Paulo? É, porque para isso que ele me deu uma nova vida. E não foi só para Paulo, para mim e para você que cremos nele. Isso não é para um apóstolo, isso não é para um pastor. Não, isso é muito elevado. É para mim e para você que cremos em Cristo. Cristo é a nossa vida. Ele nos colocou nesse mundo para nós vivermos nele. Para que as pessoas vejam Cristo em nós. Onde a minha esposa veja, os meus filhos vejam, no meu trabalho, no trânsito, jogando bola. Em qualquer lugar as pessoas precisam ver Cristo. Paulo está dizendo isso. O meu viver é Cristo. As pessoas veem Cristo. Por isso que ele diz, eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Na verdade, eu nem sei o que eu escolher. Eu estou dividido entre dois desejos. Eu quero morrer. Vixe, mas quem que tem esse desejo? O que é isso? Eu quero partir. Partir é morrer, tá? Eu quero morrer. Por quê? Porque eu vou estar com Cristo. Eu estava conversando hoje com a Etel. E nós estávamos falando um pouquinho. Para quem não sabe, a Etel, uma irmã daqui, está com câncer. Humanamente falando, é muito difícil. E nós estávamos falando um pouco sobre isso. Quando nós partirmos dessa vida, pode ser daqui 1 ano, 2, 10, 20, 30, os que creram em Cristo vão estar com Ele. Nada se compara a isso. E quando eu digo nada, eu não faço a menor ideia do que é estar com Cristo. Eu creio, porque a Bíblia diz, mas eu não faço a menor ideia, mas esse homem viu. E nós estávamos conversando, porque ele foi até o 3º céu. Ele viu coisas. Mas por que ele quer estar lá? Não é porque é o 3º céu, o 4º, o 5º, o 6º, se tem o 7º, não faz a menor diferença. Eu quero estar lá porque lá está Cristo. O céu é céu porque Cristo está lá. É Cristo, irmãos. E é isso que nós somos chamados para Ele, para viver com Ele, para Ele, tudo para Ele. Não é uma teologia. Será que Cristo era tudo para Paulo ou não? E eu só falei de Filipenses. Ele escreveu Colossenses. Quem que é Cristo, Paulo? É a expressão exata de Deus. Romanos. Ele é o que nos justifica, nos santifica e vai nos glorificar. Ele é tudo. Será que Cristo era tudo para Paulo ou não? Agora lembra, eu falei no início, era perfeito? Não, Paulo era um pecador. Mas quando você e eu que cremos em Cristo, professamos a Cristo, olhamos para a vida desse homem, qual é a sua reação? Você vai dizer, não, eu estou bem. Ou você vai dizer, misericórdia, mas eu quero isso aí para mim. Eu quero isso aí para mim. Para quem? Por causa de Cristo. Não, eu preciso ser um pastor, que as pessoas vejam em mim. Eu preciso testemunhar para os outros. Não, eu quero Cristo. O que Paulo tinha do ponto de vista humano? Nada.
Mas ele tinha tudo: Cristo, uma pessoa. Ele tinha medo da morte. Não, ele queria estar com Cristo. Ele estava em Cristo, ele vivia Cristo. Mas lá ele está na realidade plena com Ele. Lembra que Jesus falou? Não ama a sua própria vida. Quem não amar a sua própria vida por amor a mim. Não foi isso que Paulo fez? Paulo estava preocupado com essa vida. Paulo viveu isso. Ele sabia que Cristo é o centro. E ele queria viver para Ele. Ele queria estar com seu Senhor. E por isso que morrer é lucro. Uma pessoa que não crê em Cristo fala assim, isso é uma loucura. Irmãos, qual é o alvo da nossa vida? É Cristo, mas infelizmente, e é para eu e vocês pensarmos, para refletirmos, grande parte não é. Mas nós somos chamados para isso. No fim, é você e Cristo. Sou eu e Cristo. Você creu no Evangelho? Eu e vocês fomos salvos com um alvo. E que Paulo vai dizer, o desejo do coração dele é que Cristo seja formado em nós. Nós somos salvos para conhecê-lo. Conhecer, não saber sobre ele, mas conhecê-lo pessoalmente e relacionalmente. Tudo que está acontecendo na minha e na sua vida agora é para que isso aconteça. Entenda. Absolutamente tudo que o Deus soberano está permitindo na minha e na sua vida agora é para que isso aconteça. Ele tem um propósito com o que está acontecendo. Mas o ponto é, eu e vocês estamos vendo o propósito? Ou a gente está olhando para as circunstâncias, sejam elas quais forem, e a gente está se desesperando como o mundo sem Cristo faz? Será que não é hora de nós pararmos e olharmos, Senhor, o que o Senhor quer formar de Cristo em mim, nessa realidade que o Senhor está permitindo agora? Nós somos salvos para conhecer a Cristo. A vida eterna é conhecer a Cristo. E se nós o buscarmos, irmãos, Ele vai fazer isso. Eu tenho compartilhado com alguns irmãos e é uma sugestão. Há muito tempo eu coloquei nos pontos principais, lá no meu papelzinho rasurado de oração, Senhor, eu quero ter comunhão com o Senhor. O que eu quero é comunhão com o Senhor, que é conhecer a Cristo. E eu queria sugerir para você, mesmo que você não tenha, você que creu em Cristo, coloque isso diante dele todo dia. Senhor, o alvo da minha vida é conhecer o Senhor. Tudo o resto está centrado nisso. Precisa estar centrado nisso. Há muita coisa ainda que nós precisamos ter Cristo sendo lapidado. Mas se nós não estivermos nem atentos a isso, e olhando para a circunstância como se Deus não tivesse um alvo, formar Cristo em nós, nós perdemos o foco. Deus quer formar Cristo em nós. Nós vamos errar e nós vamos sim. Lembra que eu falei, a hora que eu olhei para isso e comecei a meditar, Senhor, tanta coisa que eu não estou vendo, tem misericórdia. E Ele perdoa, Ele tem misericórdia. Ele não vai permitir que nós nos desesperemos. Mas Ele tem um alvo para mim e para você, Cristo. Que Ele faça isso, irmãos, na minha e na sua vida. Que Cristo seja formado em nós. Que Ele seja a nossa vida. O que? Em tudo. Em tudo. Onde eu e vocês estivermos, que Ele seja o centro.